o Brasil oficialmente anunciou que fará parte da denúncia contra Israel por você sabe o que eu tô falando, na Corte Internacional. Isso pode representar uma mudança de postura agora para 2024, abandonando aquela política de neutralidade que a gente vinha seguindo, né? E o impacto disso pode ser muito grande aqui pra gente no Brasil. Entenda o caso, olha só. Lula apoia denunciar Israel no Tribunal de Haia por aquela palavra, em Gaza. Ontem, quarta-feira, dia 10, o presidente Lula teve uma reunião fechada com o Ibrahim Alzeb, que é o embaixador da Palestina aqui no Brasil. Saiu da reunião, poucas horas depois, o Ministério de Relações Exteriores aqui do Brasil já soltou o comunicado, vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo, dizendo basicamente que a partir de agora o Brasil apoia a denúncia sul-africana, né? A África do Sul iniciou uma denúncia no Tribunal Internacional de Justiça contra Israel por um alegado genocídio. Olha só, nessa denúncia estão os países da Liga Árabe, obviamente, né? Como também Bolívia, Colômbia, Malásia e, acredite, Venezuela. O mais problemático dessa história toda é que ali dia 7 de outubro do ano passado, a gente viu o Hamas invadindo uma rave, tirando a vida de vários inocentes. Foram mais de 250 pessoas sequestradas, centenas de feridos, pelo menos 2.500 pessoas perderam suas vidas. Pessoal, correção, o número oficial de vítimas ali do dia 7 do lado de Israel foram 1.200 pessoas, tá? Eu, Ciro Gomizei aqui o número, peço perdão, continua o vídeo. E naquele momento, por conta dessa suposta política de neutralidade, o presidente Lula evitou inclusive utilizar a palavra terrorlírios com relação ao Hamas. E se a gente for ainda um pouquinho mais além, o presidente Lula nem sequer critica os crimes de guerra cometidos pelo Putin, que já inclusive foram condenados no Tribunal Penal Internacional, também por essa política de neutralidade que supostamente a gente obedece. Mas olha só, o presidente Lula não somente nunca criticou o Putin por conta desses crimes, como também já falou que se o Putin viesse ao Brasil, ele não seria preso. Aí isso gerou essa polêmica aqui, né, que o Lula estaria violando, né, o Tribunal de Haia, se por acaso não prendesse o Putin, né? E é porque basicamente o Brasil é signatário do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, né, que fica lá em Haia. E como o presidente Putin foi condenado nesse tribunal, o Brasil teria a obrigação, por ser um signatário, de prendê-lo caso ele chegasse aqui no Brasil. Como a gente vai ter aqui no Brasil a reunião do G20, onde um dos integrantes é justamente a Rússia, né, na pessoa ali do Vladimir Putin, supostamente a gente deveria prendê-lo, né? Mas ele informou que isso não aconteceria. E aí gerou uma polêmica, né? O pessoal dizendo, pô, vai violar realmente a Haia só pra proteger o Putin? Aí aqui, ó, na época, né, teve essa pressão toda. E aí ele comentou que nem sabia da existência desse tribunal. Mas aí agora tá aqui, né? Ele se junta a essa denúncia contra Israel num outro tribunal de Haia, né? É porque, tipo assim, existem, tipo, 5 braços jurídicos da ONU, né? Tem mais de um tribunal ali em Haia. O pessoal até me corrigiu, né? Que eu troquei os tribunais, né? Você tem o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, que julga pessoas, né? Chefes de estados por esse tipo de crime, genocídios, né? E a gente tem o Tribunal Internacional de Justiça, né? A Corte Internacional de Justiça, que aí já faz o julgamento em nível do próprio país, né? E não de pessoa por pessoa. Aí o Netanyahu, né, o primeiro-ministro de Israel, respondeu, né, dizendo: a hipocrisia da África do Sul grita aos céus, né? Onde estava a África do Sul quando milhões de pessoas foram assassinadas e arrancadas de suas casas na Síria e no Iêmen pelos parceiros dos Hamas? Onde vocês estavam? Continuaremos a lutar contra os terroristas, continuaremos a repelir as mentiras, continuaremos a preservar nosso direito justo de nos defender e garantir o nosso futuro, até a vitória absoluta. E aí o que eu acho é que, tipo assim, o comunicado agora do Ministério de Relações Exteriores aqui do Brasil até condena os ataques do Hamas lá do dia 7, mas fala que a resposta de Israel foi completamente desproporcional. Aí olha só, ele cita aqui, né, 23 mil mortos, dos quais 70% são mulheres e crianças, e 7 mil pessoas desaparecidas. Exatamente replicando na íntegra os números fornecidos pelo próprio Hamas. Inclusive, se você quiser esse documento aqui, eu vou deixar o link na descrição para você ler. Mas você tá entendendo? Tipo, a base da denúncia é justamente a informação do grupo terror. Entendeu, né? Aí 7 mil desaparecidos, 23 mil mortos, e não cita, né, que os civis são utilizados como escudos humanos pelo próprio Hamas, né? Coisa reconhecida pelos próprios. Inclusive, dá uma olhada nisso aqui, ó. Aqui é o próprio Hamas mostrando os túneis, né? Que um dia desses era invenção de Israel.
E os caras vestidos também como civis, né? Obviamente pra confundir ali. Sem falar daqueles vídeos que eu até já mostrei no Instagram, daquelas bases do Hamas que eles criam debaixo de hospitais. Ou seja, o Hamas apresenta ao mundo números que obviamente geram muita revolta, 70% de mulheres e crianças, e não citam o número de terroristas mortos, né? Ou seja, só morre civil inocente nesses ataques, né? Fonte, acredite em mim. E o Brasil vai lá, toma partido, faz a denúncia baseado nesses dados. E é óbvio que existem vários inocentes que de fato estão sendo mortos, com certeza é um número elevado, mas perceba a fragilidade desse processo que leva a essa denúncia, né? Parece muito mais um critério ideológico do que um critério técnico de um país pensando estrategicamente, seguindo a tal da postura de neutralidade, algo que a gente esperaria, uma coerência às vezes que a gente esperaria de chefes de estado mesmo. Aí olha isso aqui, ó, para piorar, o Ismail Haniyeh, que é um dos líderes ali do Hamas, saiu esse vídeo, né, dele falando que as doações para a faixa de Gaza não são somente ajuda humanitária, mas também financiamento da jihad, ou seja, do conflito armado, a guerra santa, entendeu? Coisa que se você falasse que a ajuda humanitária estava sendo desviada ali para os terror até pouco tempo atrás, os apoiadores aqui, até mesmo do Brasil, iam te xingar. Aí essa notícia aqui é de hoje, né? Saiu no Daily Wire aqui, justamente dizendo, né, que as doações para Gaza não são somente ajuda humanitária, mas também financiamento da jihad. E aí aqui a Embaixada de Israel, né, fez uma crítica pesadíssima, né, a essa ação do governo. Aí tem trechos, inclusive, bem fortes aqui. É até legal que você leia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é triste dizer que, aparentemente, sob a ótica, inclusive, de outros países, o Brasil tá assumindo um lado, né, nessa história toda. E aparentemente, infelizmente, não é o lado da única democracia do Oriente Médio. Enfim, agora você entendeu o fato, eu também dei aqui a minha opinião, mas eu queria saber de você, o que você acha dessa postura do Brasil, se foi um gesto correto, se foi um gesto errado e quais são as consequências que podem vir por aí. E para continuar se mantendo sempre atualizado, sempre bem informado de geopolítica, economia, investimento, atualidades, não esquece de avisar isso para a plataforma, curtir nesse vídeo e seguir nesse perfil. Combinado? Tamo junto e até a próxima.